Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é o segundo dia de semana. Nós estamos aqui para mais um maná, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Queridos, um grande exemplo disso, Salmo 32, 3, Davi, quando fala assim, enquanto eu escondi o meu pecado, enquanto eu não confessei o meu pecado, ele fala, meus ossos praticamente se apodreciam, iam se definhando. O pecado, querido, ele é nojento, é sujo, é muito porco. Nós, cristãos, nós não somos mais pecadores, nós pecamos, porém, nós se compraz no pecado. O pecador se compraz na prática do pecado. Ele sabe que está errado, sabe que está pecando, mas para aquilo ali, para ele, que ele faz bem. E quando não peca, ele se sente mal. Então, para ele, fazer o mal para as pessoas, prostituir, para ele, isso é gratificante, faz bem para a carne e para a alma dele. Já está perdido. Agora, quando nós temos um encontro com Cristo, passamos a ser habitação do Senhor, ainda pecamos. Por que pecamos? Porque a nossa carne, a tendência dela é pelas coisas terrenas. Tá certo? A tendência é pelas coisas terrenas. Então, nós lutamos contra o pecado. Tanto é que a palavra do Senhor diz que aquele que não suportar, aquele que não resistir até o sangue, o pecado, não consegue salvação. Então vai chegar um momento, querido, que a coisa vai ser tão extravagante, tão que para a pessoa dizer que é cristão não vai ser brincadeira. Por isso que a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Porque vai ser algo muito, muito, muito mesmo terrível na face da terra. Eu não espero não alcançar, querido. Com toda sinceridade, espero não chegar lá, não. Mas não está longe, isso já está acontecendo, né? Já está acontecendo. A gente vê aí, tomar cuidado, que às vezes que as crianças mexendo no celular, clicam no celular, parece tanta sujeira, tanta imundície, tanta porcaria que não tem mais para onde correr. Não tem mais para onde correr. Se a gente não se apegar à palavra mesmo, e João, parece que João estava hoje aqui, falando conosco hoje, vendo o que está acontecendo e falando conosco. Então é exatamente isso, querido. A gente confessa, quando a gente confessa o pecado, Davi falou que depois que ele confessou o pecado, parece que as dores do corpo sumiu, parece que a saúde foi restaurada. E é isso que acontece. Muitas e muitas enfermidades acontecem, prestem atenção, não é todas, tá? A maior parte das enfermidades é por causa do pecado. Quer dizer, toda enfermidade é por causa do pecado. É por causa do pecado lá do Éden, tá certo? Da queda do homem lá do Éden. Agora, a maior parte das enfermidades no homem ainda hoje é por causa do pecado. Que as pessoas, preste atenção, as pessoas não conseguem mais conversar com a gente olhando o olho no olho. Não consegue. Se a pessoa não consegue conversar com a gente olhando no olho, porque tem alguma coisa escondida. Tem alguma mentira por trás. Não é verdadeiro. Tá certo? Então a pessoa começa a desviar o olhar assim, falar e dizer, pode cair fora que tem falsidade por trás. E também muitas pessoas se aproximam com segundas intenções. Tá certo? Ou o homem de uma mulher, a mulher de um homem. Então, muitas vezes por trás tem segundas intenções. Agora, nós temos que ter o nosso coração em Cristo, queridos. O nosso coração cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo,
para que nós possamos ver, olhar para as pessoas da mesma forma com que Deus nos olhou. Tá certo? É exatamente isso que João está falando. Olha, se dissermos que não pecamos, enganamos, nós estamos enganando nós mesmos, não há verdade em nós. Nós pecamos, claro que pecamos. Paulo fala assim, ó, irai, mas não peque. Você pode ficar irado, mas não corta o pescoço do camarada. Muitas vezes tem alguns irmãos que dão vontade de cortar o pescoço para os cachorros comer, mas aí é dois crimes, né? Um de matar o irmão, outro de assassinar os cachorros, que é veneno tão grande. Então, amados irmãos, brincadeira, tá? Mas nós temos que tomar muito cuidado, que a nossa carne ela tende, eu não sei como é que fala, tendencial ao pecado, coisa assim, né? Infelizmente é por causa da queda, tá certo? Por causa da queda. Mas o segundo Adão em Cristo que nos vivifica, ou seja, nos dá vida, tira daquela situação de pecado, de condenação e nos dá vida. Então, quando nós estamos em Cristo, a gente tem vida. Por isso que nós não podemos nos apartar, nos afastar da fonte das águas vivas. Nós não podemos afastar da igreja, querido, de comunhão com a palavra, de comunhão, de oração, de comunhão com os irmãos. Não podemos, não podemos. Porque quando a gente faz isso, a gente está abrindo um espaço enorme para que o inimigo venha e leva a gente lá de volta onde a gente estava. Então, isso que João está falando. Agora, ele diz assim, ó, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando a gente confessa nosso pecado, não é chegar para o pastor, querido, chegar para o pastor e confessar, não é isso. Se existir alguma situação que você precisa chegar no pastor e confessar, nem. Como eu já falei várias vezes, teve um empresário uma vez, chegou para mim, falou assim, pastor, posso confessar uma coisa para o senhor? Se é do teu coração, pode. Falou, nem o meu pastor sabe, nem a minha esposa que faleceu sabe, nem a segunda esposa minha sabe, e nem meus filhos sabem, mas alguma coisa tem incomodado dentro de mim. Mas se o senhor que sabe, se eu sentir vontade, que esse homem confessou o pecado dele. Orei com ele. A minha esposa partiu para a eternidade. Ela não sabe o que foi. Meus filhos não sabem o que foi. Os filhos dele não sabem o que foi. Passei para Deus. Tá certo? Então é isso. Aí a pessoa fala, pastor, eu tenho algo para falar para o senhor, mas por favor, querido, eu costumo dizer, minha formação, inclusive, não é nem pastoral, já falei, minha formação para padre. O padre faz um juramento, né? Não cheguei a me ordenar, mas faz um juramento. Quer ouvir no confessionário, querido, não pode abrir nada, entrega tudo para o Senhor. Então, se você sente a necessidade de confessar com um pastor, se é uma pessoa com integridade, vai e confessa, mas tem que ser uma pessoa com muita integridade, senão, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Jesus falou isso. Fala com o Pai, e o Pai que te ouve no secreto te vai recompensar publicamente. Então esse é o procedimento, mas a gente tem que chegar e abrir o coração, falar, Senhor, que Deus sabe o nosso pecado, Ele conhece, sabia o pecado de Davi, mas Davi, enquanto ele não chegou, ele não falou, aquilo ia consumindo ele. Então chega, fecha o porta do teu quarto, fala com o Senhor, fala, Senhor, olha, eu fiz isso, eu me arrependo, eu vim buscar teu perdão, vim buscar tua reconciliação. Aí então a gente vai ter essa reconciliação do Senhor. Mas é imprincípio, e aí daí a cura. A cura começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, de dentro para fora. Vem a cura na alma, a alma vai passando isso para as células do corpo e vai manifestando cura. E pode trazer cura até de câncer, querido. Pode, qualquer, não existe enfermidade que não possa ser curada. E ele diz assim, ó, mas se dissermos que não pecamos, nos fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que a gente não peca, a palavra de Deus não está em nós, querido. Não está em nós. Então é importante a gente entender isso, amados irmãos. A necessidade de a gente reconhecer o nosso erro, confessar ao Senhor, reconciliar enquanto a gente está caminhando aqui. Porque depois que partir daqui não tem mais jeito. Aí não tem mais como.
Então, exatamente esse é o procedimento que nós temos que ter como cristãos, como filhos de Deus, como nascido como uma nova criatura em Cristo. Amém, querido? Amém? Que a semana seja uma semana de resposta de oração, uma semana de muitas bênçãos, uma semana que de portas abertas em nome de Jesus. Amém?